figura a seguir ilustra dois blocos A e B de massas MA igual a 2 kg e MB igual a 1 kg. Não existe atrito entre o bloco B e a superfície horizontal, mas há atrito entre os blocos. Os blocos se movem com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado ao longo da horizontal, sem que haja deslizamento relativo entre eles. Se o seno do ângulo é igual a 0,60 e o cosseno do ângulo igual a 0,80, qual o módulo em newtons da força F aplicada no bloco A? Então, como já de costume, é bom sempre fazer uma segunda leitura, da questão, retirando as informações, grifando as informações importantes e traçar uma estratégia para poder chegar na resposta final, que é o que a questão está pedindo, identificar o que ela está cobrando, e tentar encontrar uma solução. Então, fazendo a segunda leitura, nós temos que a figura a seguir ilustra dois blocos, A e B, de massas MA igual a 2 kg e MB igual a 1 kg. E diz que não existe atrito, olha só, não existe atrito entre o bloco B e a superfície horizontal, mas que há atrito entre os blocos. Então, nessa primeira parte do enunciado, a questão disse que nós temos dois blocos A e B de massas MA igual a 2 kg e MB igual a 1 kg, e que não existe atrito entre o bloco B e a superfície horizontal, mas que existe atrito entre os dois blocos. Já na segunda parte da enunciada, a questão diz que os blocos se movem com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso ao longo da horizontal, ou seja, essa aceleração atua na direção horizontal, sem que haja deslizamento relativo, relativo entre os dois blocos, entre eles. Então, se o seno do ângulo é igual a 0,60, e o cosseno desse ângulo é igual a 0,80, qual o módulo em newtons da força F aplicada no bloco A? Então, nessa segunda parte do enunciado, a questão nos disse que o bloco, o seu sistema de blocos, ele possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado ao longo da horizontal, ou seja, na direção horizontal, e que não existe deslizamento relativo entre os dois blocos, tá? Então, durante essa aceleração provocada no sistema, os blocos eles não deslizam entre si, tá? E que o ângulo formado entre a normal aqui e a força F aplicada no bloco A, possui um seno, igual a 0,60 e o cosseno desse ângulo é igual a 0,80. E a questão pede para a gente encontrar o módulo em newtons dessa força F que atua sobre o bloco A. Olha só. Fazendo análise vetorial, nós temos que essa força F é igual à soma das componentes vetoriais na direção vertical e na direção horizontal, tá? Então, nós temos que cuidar o seguinte, a componente horizontal, que é a força FH aqui, é igual, FH é igual a F, que é a força F aplicada no bloco A, vezes, como essa componente não acompanha o ângulo aqui, formado entre a normal e a força F, nós usaremos o seno desse ângulo, tá? Aqui para determinar a intensidade da força FH, a força na horizontal. Então, que é igual à força F que atua sobre o corpo A, multiplicada então pelo seno do ângulo θ. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo, sobre um sistema, é igual ao produto de sua massa vezes a aceleração adquirida por esse sistema, ou por esse corpo, tá? Nós sabemos que nesta situação, a força resultante que atua na direção horizontal é a componente
da força F na horizontal, que nós sabemos que é dada por F vezes o seno do ângulo θ, tá? Então, nós vamos substituir aqui a força resultante igual a F vezes o seno do ângulo, tá? O seno do ângulo, igual a massa do sistema, que vai ser a soma dessas duas massas dos blocos, né? Que nós temos que a massa do bloco 1 é igual, do bloco A, é igual a 2 kg, mais a massa do bloco MB, que é igual a 1 kg, vezes a aceleração do sistema, que é 2, né? Vezes a aceleração do sistema, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, F vezes o seno, a questão nos deu que é 0,60, tá? Seno do ângulo é igual a 0,60. Somando o que tem do parênteses, nós temos que vai dar igual a 3, que multiplica por 2, que é a aceleração. Logo, o F vai ser igual a 2 vezes 3, 3 vezes 2 vai dar 6, sobre 0,60. Fazendo essa divisão, nós temos que a intensidade da força F atuando sobre o corpo A é igual a 10 newtons, tá? Logo, o gabarito dessa questão será a alternativa A.